Canal Abelhas de Biomacatinga, Jornal do ABC número 173. Hoje vamos falar de colmeias. Mas o que são colmeias? São objetos usados para criar abelhas. De fato, esse conceito é muito antigo, é da Grécia Antiga, é bem antes de Jesus de Nazaré, só para a gente ter uma ideia como isso é antigo. Claro, no mundo ocidental a gente marca as datas por antes e depois de Cristo. Cristo deve-se à questão do processo que foi submetido. Então, entendendo, uns conceitos que o pessoal erra muito é colmeia, enxame e colônia. São a mesma coisa? Não. Tem que ficar esclarecer isso aqui para vocês. A colmeia é o objeto, é o espaço onde a abelha vive. O enxame é a abelha em deslocamento. E a colônia é a abelha estabilizada, seja numa que é a caixa ou outro objeto chamado racional, por isso chamado colmeia, que vem de colmo, que era um objeto feito pelos antigos gregos e feito de palha para criar abelhas do gênero Apis, isso antes de Cristo. Inclusive eles usavam fezes de animais de gado bovino para fazer algumas, eu diria, não sei se lacração, mas usavam, isso é fato. Então quem quiser se aprofundar nesse campo. Então esses objetos eles têm que ser muito cuidadosos, muito criteriosos. As pessoas têm que ter muito cuidado. E tem estudos mais recentes falando sobre essa questão. Por quê? Porque na verdade a natureza é uma coisa, a gente não copia a natureza. Quando a gente pensa lá no chão, a abelha de subsolo, exemplo, chama rainha da terra, que é a urso do chão, a Melepta quinquefasciata, a mumbuco, entre outras abelhas que nidificam no solo, subsolo. A abelha se nidifica dentro de cupim, um exemplo mais claro é a Partamona, Partamona cupira e Partamona seridoensis, e predominantemente abelhas em ovo, que é poucas que faz o seu ninho e pendurado num galho, que é o caso da jataia acreana, e com uma larga abrangência, o arapuá Trigona spineps. Então estou aqui diante de um objeto que eu penei muito no início, quando eu comecei a criar abelhas, porque eu usei caixa de camada e vi que tem problema sério. Esse aqui. Aqui é a caixa Santos, foi a primeira que eu fiz. Deixo aqui. Foi arranchada a abelha a primeira vez em 15 de outubro de 2012. Tinha começado a criar abelha naquele ano. Logo depois eu comecei a criar o munduri da caatinga, que chama assim. Você vai mandar sair da caatinga. E fiz a caixa Santo Júnior, que é bem menor. Quase metade do volume dessa. Um pouquinho mais. E mais ultimamente eu fiz a Super Santos. E vamos para as definições dessas caixas. A Santos foi a primeira. Ela comporta bem todas as colônias de mandaçaias, da jandaíra e todas as partamonas. Fica bem. Bugia eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque o volume dela, e vamos para a construção que é prático. Tábuas, 2 cm de espessura, e isso vale até para muitos outros lugares. Com largura de 14. Você corta duas 14 por 14, duas 42, e duas eu tenho cortado 49. Ficar aqui, ó. Pegador, para não botar, não precisa sarrar, precisa nada disso. Isso aqui é área de pouso. Essa área de pouso tem uma importância. Minhas abelhas, de modo geral, não botam barro. E tem a ver com essa área de pouso. Bota barro no acesso. O volume interno fica de comprimento, 42 centímetros. Volume interno. 10 de largura, 14 de altura, isso dá 5.880 mililitros. Ou seja, dá quase 6 litros. Eu diria que 6 litros é o limite máximo para as abelhas que eu citei. O cara faz uma caixa ou outra e pode encher. No caso da Santo Júnior, você corta madeiras também. Duas 14 por 14. E corta duas com 26. E duas madeiras, duas tábuas. Estamos falando tábuas. Com 30 mais ou menos. 32, 33 para ficar a mesma situação. De ter área de pouso e ter pegador.
Vai ficar 26 de comprimento, 10 por 14, isso dá 3.640 mililitros. Então, essa caixa atende a todas as 42 espécies do gênero Plebeia, atende a jataí, só que a jataí, essas abelhas, aí a questão, se você for coletar mel, que os potes são pequenos, o sugador fica difícil, aí tem que cortar, seria a caixa na vertical, expõe ela na vertical. Tá bom? Então, ela serve para essas abelhas todas citadas. A outra caixa, a Super Santo, aí tem que ter tábuas, todos os 2 centímetros de espessura, já tem que ter 18 de largura. Você vai cortar duas 18 por 18, duas 56 e duas 60, mais ou menos 63, 64. Para você ficar uma área de poço e ficar pegador. Comprimento, 56 centímetros de comprimento, 14 de largura, 18 de altura. Isso vai dar um volume de 14.112 mililitros. Ou seja, 14 litros. Isso vai atender para atender todas as escapas trigona, escuta o que eu estou falando, e melípona, no caso de boa parte das urussu. Exemplo, urussu-boi, a tiúba, urussu nordestina, as urussus amarela, não trata bugica, também chamada de urussu amarela. As guaraipe também, a caixa Santos está dentro do tamanho ideal. Logo, aí vem aqui o cuidado. Quando eu vou montar a caixa, eu vou montando da seguinte maneira. Eu começo com 4 madeiras. Quer dizer, 2, 3, 4, 5, a tampa 6. Então, a primeira uma dessas aqui que eu prendo a uma lateral. Eu uso, pode ser a cola branca que eu da própria madeira. Essa aqui, ela fica um tempo, ela tem um certo espaço. Aí aqui tá, ó, tem um acetato, tá colado. Esse acetato tá colado, ó. Tendo, ó. Eu optei recentemente, fui lacrar. Vou tirar aqui para vocês verem agora. Ó, lacrando, solta tudo. Muita gente não acredita. Chega a ficar aqui brilhando. Vocês estão vendo, ó. Aqui tá o ajuste perfeito, porque o pó de serra com a cola branca ele tem flexibilidade, maleabilidade. E quando eu boto aqui, uma que o plástico acetato não vai colar. A outra é que quando eu solto aqui, ó, apenas ajuste isso aqui, por fora e por dentro, para não ficar essas rebarbas. Está adequado esse termo. Mas quando eu botar a caixa, eu tampar junto com o plástico acetato, ela vai ficar tão vedada que não tem espaço nenhum. Descarte aquela questão do plástico para ele se fizer o que eu acabei de mostrar para vocês, que eu fiz recentemente com essa caixa, que eu vou rachar a abelha. Inclusive ela já está aqui, ó. Já está furada, já tinha pendurado ali para ver se arrachava a abelha. Pegava a abelha, não pegou. Tem aqui o furo. Furo. Manda a saia, faz com a broca de 8. Então, o que eu chamo a atenção? A caixa estando vedada nesse nível, não vai circular, não vai ter interferência, de modo geral, interna e externa, ou seja, não vai haver alterações. Houve externa, não vai refletir interno. Houve interno, não vai refletir externo, porque a abelha ela faz a termorregulação. Para as abelhas do gênero Apis, o máximo, segundo o estudo mais recente, estudos, fica em torno de 20 graus Celsius, é o mínimo, a temperatura que as abelhas têm que manter dentro na colônia, o máximo 34 graus Celsius. Imagina, nós estamos no semiárido, mas pode ser os locais. Tem locais que esfria muito, no inverno principalmente, no Brasil, território nacional que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Aqui no semiárido esquenta muito, mas esfria, está esfriando agora à noite. Esse período do ano está esfriando, não muito. Aí onde está a questão que o pessoal briga muito, a caixa de camada ou caixa com tampa solta. Pode ser esse tipo, se deixar a tampa solta, vai ter problemas. Por quê? Se esfriar oscilações de temperatura, esfriou fora, esfria dentro da caixa. Esquentou fora, esquenta dentro da caixa. Portanto, esse cuidado vocês devem ter. Por quê? Porque a abelha, as do gênero Partamona, do gênero Melípona, elas tendem a querer carregar barro, mas nem sempre encontra o barro. O que elas fazem? Lança
ou melhor, busca fezes de animais. Isso compromete a qualidade do mel. Não, eu tenho conversado com gente que fala e sabe que isso já tem comprometido demais. Quanto à madeira, gente, você pode fazer de qualquer madeira. Essa aqui é feita de jasmim indiano, é o jasmino, é o gênero, tem mais de 200 espécies vegetais de plantas desse gênero, agrega. Então eu peguei essa madeira, eu tenho mais de 40 tipos de madeira. Essa aqui é de ninho indiano. O ninho indiano tem esse portado excelente, tem muitas caixas excelentes, cheias. Esse volume aqui. Como ela tem quase 6 litros, e aí tem que lembrar como é que é o material, se eu quiser coletar 1 litro de mel, tenho várias aqui, eu pelo menos tenho umas 50 colônias, e hoje dá para cada uma tirar 1 litro de mel. Só que eu deixo a abelha sem esse alimento, que é o principal alimento das abelhas adultas, exceto rainha. Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu vou coletar mel, principalmente nesse intervalo, a partir de agora, até chover, até ter florada, que isso vai acontecer lá no final do ano, início do próximo, 2025, por exemplo, aí eu cuido mais criteriosamente. Então, fazendo esses cuidados, você não vai ter, diria que, problemas. Por quê? Chamo, aqui já teve gente, foi o detalhe. Estou até indo agora no final do mês para a Cruz das Almas, e foi um brinde, teve material que eu cedo, nem esperava tanto. Vou até citar o nome, doutora Tereza, ela é do Paraná, não sei se ela é de lá mesmo, mas é professora de lá. E vieram 2 estudantes de pós-graduação estrito sensus e coletaram material aqui. A dificuldade delas foi coletar o tal gel próprio. Elas coletaram mais resina, porque barro nas minhas caixas não tem. Alguma resina você encontra. Então nunca vai encontrar barro a não ser no acesso das abelhas que fica aqui. Às vezes ela bota um pouquinho por dentro, um pouquinho por fora aqui, quase nada. Por conta justamente da área de pouso. É algo que eu venho observando há 13 anos. Não é pouco tempo, eu observo tudo. Vejo tudo? Não. Compreendo tudo? Claro que não. Ninguém compreende. Quem está falando aí acho que está um pouco exagerando, está passando dos limites. Então, dito isso, as colônias de vocês, eu vou deixar foto das colmeias. As colônias estão sofrendo porque as colmeias estão mal feitas. Nada contra, que não crie nenhuma animosidade, nada contra a caixa que Portugal Araújo desenvolveu na década de 1940. Fizeram oitavada, fizeram sextavada, fizeram não sei o quê. Não importa, ele desenvolveu caixa de camadas, que é com base, eu digo, ele não está vivo, morreu lá há mais de 40 anos, lá no início da década de 1980, mas se ele tivesse vivo, eu não sei se ele deixou escrito em algum lugar, o parâmetro que ele utilizou já foi outra caixa, que é a caixa Langstroth, que o Langstroth também se usou como parâmetro as caixas de abelhas europeias. Então, uma coisa é a abelha do gênero Apis, elas fecha qualquer fresta com própolis, propiliza mesmo. Outra situação é quando falamos de abelhas indígenas, porque elas não fazem isso. Logo fica essa dificuldade. E logo essa atenção de vocês. Vocês querem abelha segura? Eu digo, vocês viram os vídeos que eu deixei aí? Só nessa parte ali tem 130, quase 130 caixas. Eu tenho no total e tem outra parte ali que eu estou mostrando também. No total, e tem uma caixa lá que tem 2 abelhas, que está lá em cima, numa tábua. Total de mandaçá é 138 hoje, mas é sempre 140, que eu estou fazendo 2. As caixas estão até no lugar já para fazer. Não tenho problema com essa questão da vedação, mas eu fico atento. Se é alguém que visitar aqui, se olhar todas as minhas caixas, como eu mostrei aqui há pouco, todas elas, entre a tampa e a caixa, vai ter esse ajuste que eu fiz com o pó de serra cola branca, justamente para evitar esse processo. Imagina aquelas que as tábuas você vê que cabe muita coisa, cabe um dedo entre as articulações, nas articulações entre as camadas. Imagina o que não tem ali. Tem algo que você nem imagina. Então, espero que vocês entendam e vocês construam as colmeias, porque o colmeia vem daí, ou seja, os objetos para captar as abelhas, com um certo nível de segurança. E não há dificuldade nisso. Pelas descrições que eu fiz aqui, que é bem básico. E a gente encerra por aqui.